de Ohrid. 10. Os 10 dias que abalaram o mundo. Capítulo 9. A vitória. Ordem número 1. As tropas do destacamento de Pulkovo, 13 de novembro de 1917, às 9h38. Após encarniçada batalha, as tropas do destacamento de Pulkovo derrotaram completamente as tropas contra-revolucionárias, que, abandonando suas posições em desordem, retiraram-se por trás de Tsarskoye Selo, em direção a Pavlovsk-Gatchina. Nossos postos avançados ocupam o extremo noroeste de Tsarskoye Selo, e a estação Alexandrovskaya. O destacamento de Kolpino estava à nossa esquerda e o de Krasnoye Selo à nossa direita. As forças de Pulkovo devem ocupar Tsarskoye Selo e fortificar todas as vias de comunicação, principalmente do lado de Gatchina. Ordeno, igualmente, que se ocupe Pavlovsk, que deve ser fortificada pelo sul, e a estrada de ferro até o Bon. As tropas devem tomar as providências necessárias para a fortificação das posições que ocupam, por trincheiras e outros meios defensivos. Devem manter-se em ligação constante com os destacamentos de Kolpino e de Krasnoye Selo, assim como com o Estado-Maior do Comando-Geral da Defesa de Petrógrado. O comandante em chefe das forças em operações contra as tropas contra-revolucionárias de Kerensky, Tenente-Coronel Muraviov. Terça-feira, de manhã. Mas seria possível? 2 dias antes, no campo de Petrógrado, havia apenas bandos sem chefes, sem víveres, sem artilharia, vagando à toa, sem nenhuma orientação. Que teria fundido essas massas desorganizadas e sem disciplina, de guardas vermelhos e de soldados sem oficiais, num exército obediente aos chefes por eles mesmos escolhidos, num exército temperado para receber o choque da artilharia e o assalto da cavalaria cosaca. Os povos sublevados transtornam todas as regras da arte militar. Basta lembrar os exércitos esfarrapados da Revolução Francesa, em Valmy e Wissembourg. As forças soviéticas tinham pela frente o bloco dos Junkers, dos cossacos, dos grandes proprietários, da nobreza, dos sem-negros, a perspectiva de restauração do czar, da Ucrânia, das prisões siberianas e, além disso, a terrível ameaça do imperialismo alemão. A vitória era o fim da opressão e o começo de uma era nova e feliz. Domingo à noite, enquanto os comissários do Comitê Militar Revolucionário voltavam, desesperados, do campo de batalha, a guarnição de Petrógrado elegia seu Comitê dos 5, seu Estado-Maior de Combate. 3 soldados e 2 oficiais, todos inimigos jurados da contra-revolução. O tenente-coronel Muraviov, antigo patriota, era um homem capaz. Mas os revolucionários precisavam vigiá-lo. Em Kolpino, Obukovo, Pulkovo, Krasnoye Selo, formavam-se destacamentos provisórios. Os efetivos desses destacamentos, aumentados com as unidades extraviadas, que iam sendo pouco a pouco incorporadas, compunham-se de soldados, marinheiros, guardas vermelhos, infantaria, cavalaria e artilharia, tudo misturado, e ainda de carros blindados. Ao amanhecer, entrou-se em contato com as patrulhas cossacas de Kerensky. Em cada encontro, uma descarga, uma ordem de rendição. No ar frio e parado, elevava-se o fragor da batalha. Nos bandos errantes, acampados ao redor das fogueiras, os homens diziam: "Começou!" E logo marchavam para o combate. Por todas as estradas e caminhos, os trabalhadores, em grupo, apressavam o passo. Surgiam, assim, como por milagre, de todos os pontos, multidões exasperadas. Os comissários iam ao seu encontro, distribuindo posições a ocupar, ou trabalho a executar. Desta vez, a guerra era sua, a guerra e o mundo, o seu mundo. E os chefes escolhidos por eles mesmos. As vontades múltiplas e incoerentes da massa fundiam-se numa vontade única. Os combatentes dessas jornadas, mais tarde, contaram como os marinheiros, depois de queimarem o último cartucho, se atiraram ao assalto. Como os operários, sem treino militar, resistiram à carga dos cossacos e os desmontaram à baioneta. Como a multidão anônima, que durante a noite havia se reunido no campo de combate, cresceu, formou um oceano que cobriu o inimigo. Segunda-feira, antes da meia-noite, os cossacos já estavam dispersos e, em fuga, abandonando a artilharia.
O exército do proletariado, avançando em toda a frente, entrou em Tsarskoye Selo, antes que o inimigo tivesse podido destruir a grande estação de telégrafo, de onde os comissários dos Smolny irradiaram, imediatamente, para o mundo inteiro, um hino de vitória. A todos os sovietes de deputados, operários e soldados, a 12 de novembro, num encarniçado combate travado perto de Tsarskoye Selo, o exército revolucionário desbaratou completamente as forças contra-revolucionárias de Kerensky e de Kornilov. Em nome do governo revolucionário, ordeno que todos os regimentos continuem a luta contra os inimigos da democracia revolucionária e que adotem as medidas necessárias para a prisão de Kerensky e para impedir a repetição de aventuras semelhantes, que ameaçam as conquistas da revolução e a vitória do proletariado. Viva o exército revolucionário! Muravyov. Notícias das províncias. Em Sebastopol, o soviete local tomou o poder. Depois de formidável comício, as tripulações dos encouraçados que se encontravam no porto obrigaram os oficiais a jurar que obedeceriam ao novo governo. Em Nizhny Novgorod, o soviete estava também no poder. As notícias de Kazan anunciavam combates nas ruas entre junkers de uma brigada de artilharia e a guarnição bolchevique. Em Moscou, recomeçara uma luta desesperada. Os junkers e os guardas brancos, que ocupavam o Kremlin e o centro da cidade, estavam sendo assaltados por todos os lados pelas tropas do Comitê Militar Revolucionário. A artilharia soviética fora instalada na Praça Skobeliev, de onde bombardeava a Duma Municipal, a chefatura de polícia e o Hotel Metropol. Na Tverskaya e na Nikitskaya, o povo arrancava as pedras das ruas para fazer barricadas. Os bairros dos grandes bancos e das casas do alto comércio estavam sob uma chuva de balas. Não havia luz nem comunicação telefônica. A população burguesa achava-se refugiada nos subterrâneos. O último boletim dizia que o Comitê Militar Revolucionário havia dirigido um ultimátum ao Comitê de Salvação Pública, exigindo a rendição, sob pena de bombardearem o Kremlin. Bombardearem o Kremlin? Diziam. Não terão coragem, de Vologda até Pshita, no outro extremo da Sibéria, de Pskov até Sebastopol, no Mar Negro, nas grandes e nas pequenas aldeias. As chamas da guerra civil já se levantavam bem alto. O governo do povo, em Petrógrado, recebeu as felicitações de 1000 fábricas, de 1000 comunas camponesas, dos regimentos, dos exércitos, dos navios que se achavam em pleno oceano. O governo cossaco de Novotcherkassk telegrafou a Kerensky. O governo das tropas cossacas convida o governo provisório e os membros do Conselho da República a virem, se for possível, a Novotcherkassk, onde poderemos organizar, conjuntamente, a luta contra os bolcheviques. A Finlândia começava também a agitar-se. O soviete de Helsinki e o Centrobalt, Comitê Central da Esquadra do Báltico, proclamaram o estado de sítio e declararam que todas as tentativas dirigidas contra a ação das forças bolcheviques ou qualquer resistência armada oposta às ordens do Conselho dos Comissários do Povo seriam severamente reprimidas. Ao mesmo tempo, a União dos Ferroviários da Finlândia declarou a greve geral em todo o país, pleiteando a aplicação imediata das leis votadas pela Dieta Socialista de junho de 1917, dissolvida por ordem de Kerensky. Na manhã seguinte, bem cedo, dirigi-me ao Smolny. Quando passava pela vereda de madeira que conduz à parte externa do edifício, caíram do céu pardacento os primeiros flocos de neve, leves e hesitantes. Neve! Gritou um soldado que se achava de guarda, com um gesto de alegria. É o que há de melhor para a saúde. No interior, os compridos corredores escuros e as salas silenciosas pareciam abandonados. Não se via ninguém no enorme edifício. De repente, um barulho surdo e estranho chegou aos meus ouvidos. Olhando em torno, vi, no chão, ao longo das paredes, homens que dormiam. Criaturas rudes, operários e soldados, verdadeiros bonecos de barro, estendidos isoladamente ou amontoados, indiferentes à morte. Alguns estavam enrolados em panos ensanguentados. No chão, ao abandono, fuzis e cartucheiras. Ante meus olhos, repousava o exército do proletariado.
Na cantina do primeiro andar, havia um ajuntamento tão grande, que mal se podia passar. O ar estava viciado. Através dos vidros embaçados, filtrava-se uma pálida claridade. Por cima do mostrador, em cima da mesa, junto a um samovar, entre xícaras com restos de chá, descobri um exemplar do último boletim do Comitê Militar Revolucionário, com a página final cheia de traços irregulares. Era a homenagem da lembrança que o soldado prestava aos camaradas tombados na luta contra Kerensky, no momento em que o sono o dominou. No papel pareciam ter corrido lágrimas. Alexei Vinogradov de Leonsky de Moskvin de Preobrazhensky S. Stolbikov Kintulaidansky a Voskresensky M. Bertchikov. Todos eles foram chamados às fileiras a 15 de novembro de 1916. Somente 3 ainda vivem: Mikhail Bertchikov, Alexei Voskresensky e Dmitry Leonsky. Dormi, águias das batalhas. Descansem em paz vossas almas. Irmãos, bem mereceis repouso e felicidade eternos. Somente o Comitê Militar Revolucionário não dormia. Ao contrário, trabalhava sem descanso. Skritnik saiu do aposento do fundo e anunciou que Goltz fora detido, mas que negara categoricamente ter assinado, com Avksentiev, a proclamação do Comitê para a Salvação da Rússia e da Revolução. O Comitê, por outro lado, tinha repudiado o apelo à guarnição. Skritnik acrescentou que ainda existia certa hostilidade entre os regimentos da cidade. O regimento de Volinsky, por exemplo, negara-se a lutar contra Kerensky. Diversos destacamentos de tropas neutras, conduzidos por Chernov, encontravam-se em Gapchina, onde procuravam dissuadir Kerensky de marchar sobre Petrógrado. Skritnik pôs-se a rir. Agora já não podem existir neutros. A vitória está em nossas mãos. Iluminava-lhe o rosto, de traços pronunciados, uma exaltação quase religiosa. Chegaram da frente mais de 60 delegados, trazendo-nos a certeza da colaboração de todos os exércitos, com exceção da frente romena, da qual nada sabemos. Os comitês do exército interceptam todas as notícias de Petrógrado, mas já organizamos um serviço regular de correios. No pavimento térreo, encontramos Kamenev, que acabava de chegar. Embora extenuado pela sessão noturna da Conferência para a formação de um novo governo, estava satisfeito. Já os socialistas revolucionários inclinam-se a favor da nossa admissão ao novo governo, disse-me. Os grupos da direita estão aterrorizados com tribunais revolucionários e pedem, espantados, que, antes de tudo, e sobretudo, os dissolvamos. Aceitamos a proposta do Vikgel referente à formação de um governo socialista homogêneo. Tratamos, atualmente, dessa questão. É o fruto da nossa vitória. Quando éramos os mais fracos, nada queriam conosco. Agora, todo mundo é partidário de um acordo com os sovietes. Entretanto, o que necessitamos é de uma vitória verdadeiramente decisiva. Kerensky quer armistício, mas será preciso que capitule. Tal era o estado de espírito dos chefes bolcheviques. Um jornalista estrangeiro, que solicitava uma declaração, Trotsky disse: a única declaração possível, neste momento, é a que fazemos pela boca dos nossos canhões. Dissimulava-se, contudo, nesse ambiente de vitória, grave inquietação, motivada pelo problema financeiro. Ao invés de abrir os bancos, seguindo as ordens do Comitê Militar Revolucionário, o Sindicato de Empregados de Básicos, após uma reunião, declarara greve. Osmol me pedira cerca de 35 milhões de rublos ao Banco do Estado, mas o caixa fechara o guichê e não concordara em fazer pagamentos senão aos representantes do governo provisório. Serviam-se os reacionários do Banco do Estado como de uma arma política. Quando Vikgel pediu dinheiro para pagar os ordenados do pessoal das estradas de ferro, disseram-lhe que se dirigisse aos Molny. Transportei-me ao Banco do Estado, a fim de visitar o novo comissário, um bolchevique ucraniano chamado Petrovich, que procurava pôr ordem no caos em que os grevistas o tinham deixado. Nos escritórios do imenso estabelecimento, os voluntários, operários, soldados, marinheiros, abobalhados, gaguejando, soando em bicas, empalideciam sobre os enormes livros. O edifício da Duma estava abarrotado de gente.
Ainda se lançavam desafios isolados ao novo governo, mas já eram raros. Um apelo fora dirigido aos camponeses pelo Comitê Agrário Central, ordenando-lhes que não reconhecessem o decreto sobre a terra adotado pelo Congresso dos Sovietes, com o pretexto de que provocaria a desordem e a guerra civil. O prefeito Schreider anunciou que, em vista da insurreição bolchevique, era preciso adiar sine die as eleições à Assembleia Constituinte. Duas preocupações pareciam dominar os espíritos, indignados pela ferocidade da guerra civil, por termo ao derramamento de sangue e constituir um novo governo. Já não se falava de esmagar os bolcheviques, e tampouco de os excluir do novo governo, exceto nos meios socialistas populistas e no soviete dos camponeses. O Comitê Central do Exército, o mais acirrado inimigo dos Molny, chegou a telefonar a Mogilev. Se, para a constituição do novo ministério, for preciso fazer um pacto com os bolcheviques, nós consentiremos que sejam admitidos no gabinete, porém em minoria. O Pravda chamava ironicamente a atenção dos leitores para os sentimentos humanitários de Kerensky, publicando sua mensagem ao Comitê para a Salvação da Rússia e da Revolução. De acordo com as propostas do Comitê de Salvação e de todas as organizações democráticas que o apoiam, suspendi qualquer ação militar contra os rebeldes, e deleguei poderes ao comissário adjunto ao comandante em chefe, Stankiewicz, para que inicie as negociações. Tomem as medidas necessárias para evitar inúteis derramamentos de sangue. O Vigel enviou o seguinte telegrama a toda a Rússia. A conferência entre o Sindicato dos Ferroviários e os representantes dos partidos e das organizações em luta, que reconhecem a necessidade de um acordo, reprova, categoricamente, o terrorismo político da guerra civil, mormente entre as facções da democracia revolucionária, e declara que o mesmo, sob qualquer forma que seja, está, neste momento, em contradição com o sentido e o objetivo das negociações entabuladas para a formação de um novo governo. A conferência enviou algumas delegações à frente, a Gatchina. Parecia imediato o encontro da solução definitiva no decorrer dos seus trabalhos. Tinham resolvido, até, eleger um conselho provisório do povo, composto de uns 400 membros, dos quais 75 representando os Molny, 75 o antigo TSIC, e o resto repartido entre a Duma Municipal, os sindicatos, os comitês agrários e os partidos políticos. Chernov fora nomeado para a presidência do conselho. Segundo se dizia, Lenin e Trotsky seriam excluídos. Por volta de meio-dia, encontrava-me de novo nos Molny, falando com o motorista de uma ambulância que se dirigia à frente revolucionária. Pedi-lhe que me deixasse acompanhá-lo. Consentiu. Era voluntário da universidade. Pelo caminho, conversava comigo num alemão horrível. Also, gut wir nach die Kasernen zu Essingen. Quando chegamos a Kirotchnaya, entramos no pátio enorme, cercado por edifícios militares. Subimos por uma escada escura e chegamos a uma habitação baixa, iluminada por uma única janela. Sentados à grande mesa de madeira, cerca de 20 soldados estavam tomando sopa de legumes, com colheres de pau, servida em pratos de folha. Conversavam e riam ao mesmo tempo, com grande animação. "Saúdo o comitê do 6º Batalhão de Engenharia!" exclamou meu companheiro, apresentando-me como socialista norte-americano. Todos se levantaram para cumprimentar-me. Um velho soldado apertou-me contra o peito, beijando-me calorosamente. Deram-me uma colher de pau e sentei-me à mesa. Trouxeram-me um prato cheio de cacha, um enorme pedaço de pão de centeio e os inevitáveis samovares. E todos começaram a fazer-me perguntas sobre os Estados Unidos. Era verdade que os homens vendiam o voto por dinheiro? Como, então, conseguiam aquilo que desejavam? E o Tammany? Era certo que, num país livre, um punhado de indivíduos podia dominar uma cidade inteira e explorá-la em proveito próprio. Por que o povo suportava tanta coisa? Na Rússia, mesmo sob a dominação czarista, coisas assim não seriam possíveis. Sem dúvida, sempre existirá corrupção. Mas comprar uma cidade inteira, com seus habitantes, num país livre. Então o povo não tinha nenhum sentimento revolucionário.
Procurei explicar-lhes que, no meu país, o povo trata de realizar as reformas por meio de leis. Perfeitamente, exclamou um jovem sargento chamado Baklanov, que falava francês. Entretanto, com o poder que a classe capitalista tem no seu país, ela dominará a legislação e a justiça. Como pôde o povo, em tais condições, obter reformas? Desejaria convencer-me, visto que não conheço sua pátria, mas parece incrível. Disse-lhe que pretendia ir a Tsarskoye Selo. Eu também, replicou bruscamente Baklanov. E eu, todos resolveram, no mesmo instante, partir para Tsarskoye Selo. Nesse momento, alguém bateu. A porta abriu-se e apareceu o coronel. Ninguém se levantou, mas ele foi acolhido com alegria. Pode-se entrar. Oh, pois não. Entre. Responderam cordialmente. Alto, de porte distinto, com seu gorro de pele bordado a ouro, o coronel entrou, sorridente. Parece-me que ouvi falar, camaradas, que iam a Tsarskoye Selo. Posso acompanhá-los? Baklanov refletiu. Creio que hoje nada a fazer aqui, respondeu. Sim, camarada, teremos muito prazer em que vá conosco. O coronel agradeceu, sentando-se à mesa, serviu-se de uma xícara de chá. Em voz baixa, a fim de não magoá-lo, Baklanov explicou-me. Sou o presidente do comitê do batalhão. Temos a direção absoluta, salvo para as operações. Aí, entregamos o comando ao coronel. Todos obedecem às suas ordens. Mas ele é o responsável perante o comitê. No quartel, nada pôde fazer sem nos consultar. De certo modo, é o nosso agente executivo. Foram distribuídas armas, revólveres e fuzis. Podíamos encontrar os cossacos comprimidos no carro-ambulância, ao lado de 3 enormes pacotes de jornais destinados à frente. Rodamos pela Liteine, em seguida, pela Zagorodny. Eu estava sentado ao lado de um rapaz com galões de tenente, que parecia ralar com a mesma facilidade todas as línguas europeias. Fazia parte do comitê do batalhão. Não sou bolchevique, afirmou, com energia. Minha família pertence à antiga nobreza. Sou, digamos, um cadete. Então como é que? Interrompi, surpreendido. Tomo parte no comitê, perfeitamente. Não oculto minhas opiniões políticas, mas ninguém se inquieta, pois sabem que não estou disposto a resistir à vontade da maioria. Neguei-me a tomar parte na atual guerra civil, porque não desejo pegar em armas contra meus irmãos russos. Provocador. Kornilovista. Gritaram-lhe os outros em tom de chacota, dando-lhe palmadas nas costas. Depois de atravessarmos o Arco do Triunfo da Porta de Moscou, colossal monumento de pedra escura, enfeitado de hieróglifos dourados, de enormes águias imperiais e nomes de czares, seguimos pela estrada ampla e reta, branca de neve. Estava cheia de guardas vermelhos. Cantando e gritando, seguiam para a frente revolucionária. Outros voltavam, cobertos de lama, com a cara terrosa. A maioria tinha aspecto infantil. Viam-se, também, mulheres com pás, fuzis e cartucheiras atravessados no peito, em diagonal. Outras, com braçadeiras da Cruz Vermelha. Eram, quase todas, mulheres dos cortiços, curvadas e gastas pelo trabalho. Havia ainda mineiros de rosto severo e crianças que levavam embrulhos de comida para os pais, caminhando todos sobre a lama esbranquiçada, de vários centímetros de espessura, que cobria a estrada. Passamos pela artilharia, que se dirigia para o sul, com estrépito de ferro velho. Passavam vários caminhões cheios de homens armados. Ambulâncias carregadas de feridos voltavam do campo de batalha. Numa carreta de camponês, que rodava lentamente, o rapazinho, ferido no ventre, ia recolhido, pálido e gemendo de dor. Nos campos, ao lado da estrada, mulheres cavavam trincheiras e colocavam redes de arame farpado. Nuvens escuras corriam para o nordeste. Repentinamente, apareceu um sol lívido. Do outro lado da planície pantanosa, via-se Petrógrado. À direita, resplandeciam cúpulas com flechas brancas, douradas e multicores. À esquerda, altas chaminés desprendiam rolos de fumaça escura e, ao fundo, avistava-se o Golfo da Finlândia.
Em ambas as margens da estrada, havia igrejas e mosteiros. A miúde, distinguia-se um monge, que espiava em silêncio o exército proletário. A estrada fazia uma bifurcação em Pukovo. Fizemos alto no meio de uma multidão, na qual se fundiam 3 correntes humanas. Os amigos encontravam-se, contentes, felicitavam-se mutuamente, descrevendo a batalha. Algumas ruas apresentavam sinais de balas e a terra fora pisada uma légua em redor. Ali o combate fora encarniçado. A pouca distância, alguns cavalos cossacos, sem cavaleiros, corriam em círculos, procurando feno, pois o capim havia muito desaparecerá. Um guarda vermelho procurava montar, mas era uma queda atrás da outra, para a alegria de muitas daquelas crianças grandes. A estrada da esquerda, pela qual se haviam retirado os cossacos sobreviventes, levava, margeando a clive, a um casario de onde se descortinava grandiosa paisagem sobre a imensidade da planície, pardacenta como um mar sem vento e dominada por uma aglomeração de nuvens, e pela cidade imperial, que despejava milhares de homens pelas estradas. Ao fundo, à esquerda, ficava a pequena colina de Krasnoyetseló, o campo de parada de verão da guarda e a mansão imperial. Apenas quebravam a monotonia da planície alguns mosteiros e conventos rodeados de muralhas, grandes fábricas isoladas, e edifícios cor de terra, os asilos de órfãos. Aqui, disse um motorista ao subir uma colina nua, morreu Viera Slutskaya, a deputada bolchevique na Duma, hoje de manhã. Ia de automóvel com Zalkin e outros mais. Tinham estabelecido uma trégua e dirigiam-se para a frente. Iam conversando e rindo, quando, bruscamente, do trem blindado em que viajava Kerensky, partiu um tiro que matou instantaneamente Slutskaya. Chegamos a Tsarskoye-Selo cheios de entusiasmo pelo grande êxito do proletariado. O palácio onde se achava instalado o soviete era centro de grande atividade. Guardas vermelhos e marinheiros ocupavam o pátio, e sentinelas guardavam as portas. Carteiros e comissários entravam e saíam. Na sala do soviete, em volta do samovar, um grupo de operários, soldados, marinheiros e oficiais discutia ruidosamente, enquanto bebiam chá. A um canto, 2 operários procuravam desajeitadamente utilizar-se de um duplicador. Na mesa do centro, Dybenko, debruçado sobre uma harpa, marcava com um lápis azul e vermelho as posições que deviam ser ocupadas. A mão que tinha livre brincava, como de costume, com um revólver de aço oxidado. Bruscamente, foi sentar-se à máquina de escrever, batendo no teclado com um dedo. De tempos em tempos, voltava a mexer no cilindro do revólver. Numa cama, junto à parede, estava um jovem operário. 2 guardas vermelhos achavam-se perto dele, mas ninguém mais fazia caso. Tinha um ferimento no peito, do qual jorrava grande quantidade de sangue. Os olhos fechados e o rosto cercado de uma barba de adolescente, já apresentava a palidez da morte. Respirava com dificuldade, lentamente, repetindo com voz débil, apenas perceptível: Mir Budit. Mir Budit. A paz chegará. A paz chegará. Dybenko ergueu os olhos ao chegarmos. Ah! Disse, dirigindo-se a Baklanov. Camarada, vá ao gabinete do comandante para assumir o comando. Espere, que lhe dou uma ordem de serviço. Sentou-se à máquina e começou a bater, procurando as letras. Fui ao palácio de Catarina, acompanhando o novo comandante de Tsarskoye-Selo. Baklanov estava excitado e compenetrado de sua importância. Na elegante sala branca, que eu já conhecia, diversos soldados vermelhos examinavam o local, revistando tudo com curiosidade. Meu velho amigo, o coronel, de pé ante a janela, morde ao bigode. Acolheu-me como a um irmão que se torna a encontrar. O francês da Bessarábia continuava sentado à mesa, ao lado da porta. Os bolcheviques haviam lhe ordenado que ficasse e continuasse o trabalho. Que vou fazer? Murmurava. Os homens como eu não se podem bater nem de um lado nem de outro, numa guerra como esta, apesar da repugnância que me inspira a ditadura das massas, só sinto estar tão longe de minha mãe e da Bessarábia. O coronel teve de entregar oficialmente o comando a Baklanov. Eis aqui, disse nervosamente, as chaves do expediente.
Um guarda vermelho o interrompeu. Onde está o dinheiro? Perguntou brutalmente. O coronel pareceu surpreendido. O dinheiro? Que dinheiro? Ah, se refere ao cofre, ele tal como o achei ao assumir o comando, faz 3 dias. As chaves. O coronel deu de ombros. Não tenho as chaves. O guarda vermelho pôs-se a rir, maliciosamente. Isso é muito cômodo, disse. Vamos abrir, disse Baklanov. Vão buscar o machado. O camarada norte-americano fará saltar a tampa e anotará o que encontrar. Brandi o machado. O cofre estava vazio. É preciso prendê-lo, gritou o guarda vermelho com ódio. É um partidário de Kerensky. Mas Baklanov não era da mesma opinião. Não, disse. Foi o Kornilovista que estava aqui antes dele. Este não é o culpado. Sim, exclamou o outro. Eu lhe digo que é um partidário de Kerensky. Se você não o quer prender, nós o faremos e o levaremos a Pedro e Paulo. É o lugar dele. Os demais soldados vermelhos assentiram e o coronel, que lançava olhares tristes para nós, foi levado. Em frente ao Palácio do Soviete, um caminhão fazia os últimos preparativos a fim de seguir para frente. Guardas vermelhos, diversos marinheiros, 1 ou 2 soldados, comandados por um operário espadaúdo e forte, subiram. Saíam do quartel-general guardas vermelhos com braçadas de pequenas granadas de Grubita, explosivo 10 vezes mais violento e 5 vezes mais sensível que a dinamite, segundo diziam, que colocavam no caminhão. Amarraram a parte posterior do veículo, com cordas e arames, um canhão carregado de 3 polegadas. Partimos a toda velocidade. O pesado carro balançava de um lado para o outro. O canhão dançava sobre as rodas e as granadas rodavam por baixo de nossos pés, chocando-se ruidosamente de encontro às paredes do caminhão. Um gigantesco guarda vermelho, chamado Vladimir Nikolaevich, atormentava-me com perguntas sobre os Estados Unidos. Por que tinham os Estados Unidos entrado na guerra? Estavam os operários norte-americanos dispostos a derrubar os capitalistas? Que sabíamos sobre o processo Mooney? E sem outras perguntas sumamente embaraçosas, gritadas para dominar o estrondo do caminhão. Agarrávamos-nos uns aos outros para nos equilibrarmos dentro do carro, entre as granadas. Às vezes, uma patrulha tentava deter-nos. Os soldados corriam para o meio da estrada e gritavam: "Stoi! Alto!", brandindo os fuzis, mas não lhes dávamos importância. "Vão para o diabo!", respondiam os guardas vermelhos. Não podemos perder tempo. Não estão vendo que somos guardas vermelhos? E seguíamos, altivamente, em nossa corrida, enquanto Vladimir Nikolaevich insistia com suas perguntas a propósito da internacionalização do canal do Panamá, etc. A uns 10 quilômetros de Tsarskoye-Selo, passamos por um destacamento de marinheiros que vinha de volta. Paramos. Onde é a frente de combate, companheiros? O marinheiro que comandava a tropa cocou a cabeça. Esta manhã estava a 500 metros daqui. Agora esse bicho não está em parte alguma. Já andamos tanto e não conseguimos encontrá-la. Subiram ao caminhão e continuamos. Mais 2 quilômetros de caminhão e Vladimir Nikolaevich, escutando atentamente, mandou o motorista parar. Ouviram os tiros? Perguntou. Silêncio profundo durante alguns minutos. Pouco depois, à esquerda, ressoaram de repente outros 3 estâmpidos. Espesso bosque margeava a estrada de ambos os lados. Tornamos a empreender a marcha, lentamente, falando em voz baixa. À altura do lugar em que dispararam, descemos e penetramos, cautelosamente, no bosque. Enquanto isso, os camaradas desatavam o caminhão e o assentavam em posição. Apontaram-no, o mais próximo possível, por trás de nós. Reinava silêncio no bosque. Haviam caído as folhas e os troncos tinham uma cor pálida sob o sol fraco e oblíquo de outono. Nada se movia. Sob nossos pés, rangia o gelo dos pequenos charcos. Seria uma emboscada. Andamos sem encontrar coisa alguma até onde as árvores rareavam. Paramos.
A pequena distância, numa clareira, estavam 3 soldados, despreocupados, sentados ao pé do fogo. Vladimir Nikolaevich dirigiu-se para eles. "Bom dia, camaradas!" Gritou com a segurança que dá um canhão, 20 fuzis e uma carpa de Grubita, prontos a entrar em ação. Os soldados deram um pulo, assustados. Porque dispararam 3 tiros, há pouco. Tranquilizado, um deles respondeu: "Oh, fomos nós, camaradas." Atiramos em 2 coelhos, o caminhão retomou o caminho para Romanovo. Na primeira encruzilhada, fomos abordados por 2 soldados, que nos fizeram parar. "Camaradas, os salvo-condutos." Os guardas vermelhos protestaram. "Somos guardas vermelhos. Não precisamos de salvo-condutos. Vamos embora. Não amolem. Isto não está direito, camaradas. Devemos respeitar a disciplina revolucionária. Suponha que os contra-revolucionários cheguem e digam: não precisamos de salvo-condutos. Os camaradas não os conhecem." Começou a discussão. Um por um, soldados e marinheiros apresentaram os papéis. Todos eram iguais, salvo o meu, tirado do Estado-Maior Revolucionário dos Molny. As sentinelas instaram para que eu descesse. Os guardas vermelhos protestaram com energia, mas os marinheiros não quiseram saber de nada. Sabemos perfeitamente que este camarada é um verdadeiro revolucionário. Mas há ordens do comitê que devem ser obedecidas. É a disciplina revolucionária. A fim de não criar dificuldades, desci. O caminhão partiu. Todos me faziam acenos de despedida. Os soldados conduziram-me, então, para junto de uma parede. De repente compreendi que ia ser fuzilado. Tudo era deserto. O único sinal de vida era a fumaça que saía de uma casinha de madeira. Os soldados tomaram distância. Fui atrás deles, procurando justificar-me. Mas, camaradas, vejam aqui o selo do Comitê Militar Revolucionário. Ambos olharam atentos para o meu salvo-conduto. "Mas este não é igual aos outros," disse um deles com teimosia. "Não sabemos ler, camarada." Tomei-os pelo braço. "Vamos até aquela casa. Deve haver alguém que nos possa auxiliar." Ficaram indecisos. "Não," disse um. O outro me examinou. "Por que não?" murmurou. "Afinal, matar um homem inocente é crime." Dirigimos-nos para a casinha e batemos à porta. Atendeu-nos uma mulher gorda, que retrocedeu, assustada. "Não sei de nada, não vi ninguém", balbuciou. Uma das sentinelas estendeu o salvo-conduto. Ela soltou um grito. "Queremos somente que nos leia este papel, camarada." Tomando o papel, nervosa, leu rapidamente. "O portador deste salvo-conduto é John Reed, representante da social-democracia norte-americana, um internacionalista." Os soldados não se conformaram. "Tem que vir conosco ao comitê do regimento", decidiram. No crepúsculo, cada vez mais denso, pusemo-nos a caminhar pela estrada úmida. De tempos em tempos, encontrávamos grupos de soldados. Estes paravam, rodeando-me, ameaçando-me com os olhos, passando de mão em mão meu salvo-conduto. Comentavam meu fuzilamento. Era já noite quando chegamos ao quartel de fuzileiros em Tsarskoye Selo. As sentinelas começaram a fazer ávidas perguntas. Um espião? Um provocador? Subimos uma escada em caracol e desembocamos numa vasta sala sem ornamentação. Uma estufa enorme ocupava o centro. Estendidos no chão, havia vários soldados. Uns jogavam cartas, outros conversavam, discutiam, cantavam ou dormiam. No teto, via-se um grande rombo feito pelos canhões de Kerensky. Parei a porta. Imediatamente fez-se grande silêncio nos grupos. Todos se voltaram para mim. Pouco a pouco, começaram a levantar-se, olhando-me com ódio. "Camaradas! Camaradas!" gritou um dos meus guardas. "Comitê! Comitê!" Os homens agruparam-se à minha volta, gesticulando. Um moço de braçadeira vermelha abriu passagem. "Que é que há?" perguntou com rudeza. As sentinelas contaram o caso. "Onde está o salvo-conduto?" Depois de lê-lo cuidadosamente e examinar-me, sorriu e devolveu-me o papel.
Camaradas, é um nosso companheiro norte-americano. Sou presidente do comitê e desejo-lhe boas-vindas ao nosso regimento. Um suspiro geral de desáfago e todos correram para cumprimentar-me. Ainda não jantou? Nós já jantamos. Vou levá-lo aos oficiais. Alguns conhecem seu idioma. Conduziram-me por um pátio até a porta de outro edifício. Precisamente naquele momento entrava um jovem de feições aristocráticas, com as divisas de tenente. O presidente apresentou-me a ele. Depois de um cumprimento, afastou-se. Chamo-me Stepan Georgievich Morovsky, ao seu dispor, disse o tenente num excelente francês. Uma suntuosa escada, iluminada, partindo do vestíbulo ricamente decorado, conduzia ao segundo andar, onde se encontravam as salas de bilhar, de jogo e uma biblioteca. Entramos no refeitório. No centro, sentados a uma comprida mesa, estavam cerca de 20 oficiais vestidos em grande gala, com as espadas e punhos de ouro e prata, as cruzes e fitas das ordens imperiais. Todos se ergueram amavelmente à minha chegada, oferecendo-me lugar ao lado do coronel, homem de estatura e aspecto imponentes, com barba grisalha. Os ordenanças serviam o jantar. O ambiente era igual ao dos refeitórios dos oficiais da Europa. Onde estava, pois, a revolução? Os senhores, com certeza, não são bolcheviques, não? Perguntei ao tenente Morovsky. Vi sorrisos em todos os rostos, mas surpreendi olhares fortuitos para o lado dos ordenanças. Não, respondeu ele. Há só um oficial bolchevique no regimento, e não está aqui. Viajou para Petrógrado. O coronel é menchevique. O capitão Kirillov, aquele que ali está, é cadete. Eu sou socialista revolucionário da direita. Em sua maior parte, os oficiais do exército não são bolcheviques, mas sim, como eu, democratas, mas opinam que se deve seguir a massa dos soldados. Depois da ceia vieram os mapas, que o coronel estendeu sobre a mesa. Todos se agruparam ao redor. Aqui, disse o coronel, mostrando com o lápis, estavam nossas posições, hoje de manhã. Vladimir Kirillovich, onde está a sua companhia? O capitão Kirillov pôs o dedo no mapa. De acordo com as ordens recebidas, ocupamos as margens da estrada, entrincheirando-nos. Karsavin rendeu-se às 5 horas. Nesse momento, a porta abriu-se e entrou o presidente do comitê do regimento, acompanhado de um soldado. Juntaram-se ao grupo que rodeava o coronel. Está certo, disse o coronel. Os cossacos retrocederam 10 quilômetros em nosso setor. Não julgo necessário ocupar posições avançadas. Conservem esta noite a linha atual, reforçando as posições. Com licença, interrompeu o presidente do comitê. As ordens que temos são para avançar com a maior rapidez possível, e prepararmos-nos para travar combate com os cossacos ao norte de Gatchina, amanhã cedo. É necessária uma vitória esmagadora. Queira tomar as devidas providências. Fez-se curto silêncio. O coronel voltou a examinar o mapa. Perfeitamente, Stepan Georgievich, se assim achar melhor, disse, mudando o tom da voz. Traçando rapidamente novas linhas com lápis azul, deu suas ordens, que um sargento taquigrafava. Este saiu, voltando minutos depois com cópias das ordens, escritas à máquina. O presidente do comitê tomou então uma das cópias e começou a examiná-la. Muito bem, disse, erguendo-se. Pegou a cópia e guardou-a no bolso. Assinou a outra, carimbando-a com um sinete redondo que tinha consigo, e entregou-a ao coronel. Era mesmo a revolução. Voltei ao palácio do soviete no carro do Estado-Maior do regimento. Sempre a mesma multidão de operários, soldados e marinheiros, que entrava e saía, sempre a mesma aglomeração de caminhões, de automóveis blindados, de canhões, na entrada. E, por toda parte, a alegria transbordante da vitória há tanto tempo esperada. Meia dúzia de guardas vermelhos, rodeando um monge, abria passagem. Era o padre Ivan, que, segundo se dizia, abençoara os cossacos quando entraram na cidade. Depois, soube que o fuzilaram. Dybenko saiu dando ordens, levando na mão um enorme revólver. Junto ao passeio, esperava um automóvel com o motor funcionando.
Instalou-se sozinho no assento posterior. Ia para Gatchina, bater-se contra Kerensky. Chegou ao cair da tarde. O que Dybenko disse aos cossacos ninguém o soube, mas o fato é que o general Krasnov e o Estado-Maior, com alguns milhares de cossacos, renderam-se, aconselhando Kerensky a fazer o mesmo. Com respeito a Kerensky, vou reproduzir o depoimento do general Krasnov, na manhã de 14 de novembro. Gatchina, 14 de novembro de 1917. Hoje, pelas 3 horas da madrugada, chamou-me o comandante-geral Kerensky. Estava agitadíssimo e nervoso. General, disse-me, o senhor me atraiçoou. Seus cossacos falam em prender-me e entregar-me aos marinheiros. Sim, respondi-lhe, é isso o que se diz. E eu sei que o senhor não conta com simpatias em parte alguma, mas isso mesmo me dizem os oficiais realmente. Os oficiais mostram-se particularmente descontentes com o senhor. Que devo fazer? Só me resta suicidar-me. Se é um homem honrado, deve ir imediatamente a Petrógrado com uma bandeira branca e apresentar-se ao Comitê Militar Revolucionário, a fim de parlamentar com ele, na sua qualidade de chefe do governo. Está bem. Assim farei, general. Dar-lhe-ei uma escolta, e farei com que o acompanhe um marinheiro. Não, nada de marinheiros. Sabe que Dybenko está aqui. Não sei quem é Dybenko, é meu inimigo. Isso não tem importância. Uma vez que o senhor jogou uma grande cartada, deve saber afrontar as responsabilidades naturalmente. Sairei esta mesma noite porque dará a impressão de que foge. Vá tranquilamente, à vista de todos, para que vejam que não se trata de uma fuga. Está bem. Mas preciso que o senhor me dê uma escolta segura. Certo. Saí. Chamei o cossaco Rusakov, do 10º Regimento do Don, e ordenei-lhe que escolhesse 10 companheiros para escoltar o comandante-geral. Meia hora depois, vieram anunciar-me que não acharam Kerensky e que este havia fugido. Dei o sinal de alarma e mandei que o procurassem, supondo que não teria podido fugir de Gatchina e que deveria estar escondido em algum lugar. Mas foi impossível encontrá-lo. Eis como fugiu Kerensky, sozinho, disfarçado de marinheiro, perdendo o resto da popularidade que ainda poderia ter entre as massas russas. Voltei a Petrógrado ao lado do motorista de um caminhão, conduzido por um operário e carregado de guardas vermelhos. Como não tínhamos petróleo, as lanternas estavam apagadas. O exército proletário que ia repousar e as reservas que vinham revezar obstruíram a estrada. Dentro da escuridão da noite, surgiram enormes caminhões, colunas de artilharia, carros sem luz, como o nosso. Não obstante, corríamos a uma velocidade endiabrada, arrojando-nos à direita e à esquerda, escapando aos encontros, que pareciam inevitáveis, derrapando, seguidos por inúmeros pedestres. No horizonte, resplandeciam as luzes da capital, incomparavelmente mais bela do que de dia, semelhante a uma jazida de pedras preciosas cortando a planície desnuda. O velho operário tinha uma das mãos no volante e com a outra indicava-me alegremente a capital, que refulgia ao longe. Você é minha! Gritou com o semblante iluminado. Agora você é minha, Petrógrado!